Glória a Deus, louvado, bendito o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, mais um dia, mais uma noite que o Senhor nos concede. Glória a Jesus. Somos a Assembleia de Deus, Ministério Derramar do Espírito Santo, conhecidos como ADEMID. Quem vos fala, Pastor Ulisses Alvarenga. Nosso endereço, Rua Vitorino Monteiro, número 27, Nova Aurora, Belfor Roxo. Aleluia. Estaremos agora iniciando a nossa live. Já desde já quero convidar a todos a estarem participando, a estarem curtindo. Quero convidar a todos também a se inscrever no nosso canal do YouTube. ADEMID, como está escrito aí na tela, Ministério Derramar, tudo em letra maiúscula ou caixa alta. Você se inscreve, deixa o seu like e clique no sininho das notificações para que você seja informado a cada vídeo novo. Louvado, bendito o nome do Senhor Jesus. Vamos tirar agora um momento de oração. Vamos falar com Deus. Aleluia. Deus bendito e Pai, Senhor, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós Te rendemos graças. Obrigado, Deus Todo-Poderoso, pela oportunidade que nos concede de nesta noite estarmos na Tua presença, estarmos em adoração ao Senhor, porque digno és de todo louvor e de toda adoração. Faze a Tua vontade em nosso meio, manifesta-se o Teu querer. Senhor, visita cada vida, cada família representada entre os Teus filhos que neste momento estão conosco, meu Deus Todo-Poderoso, neste vídeo, neste culto, nesta live, Senhor. Senhor, estamos com o propósito de falarmos acerca do Teu reino, glorificar, exaltar e bendizer o Teu nome, anunciar boas novas, trazer despertamento ao povo através da Tua santa e gloriosa palavra. Faz conforme o Teu querer. Visita, meu Deus Todo-Poderoso, nossa vizinhança. Visita a vizinhança do Teu filho, da Tua filha. Trabalha no meio da parentela. Meu Deus, que haja libertação, que haja conversão, que haja transformação para a glória do Teu nome. Nós Te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Jesus. Deus é poderoso. Graças a Deus. Aleluia. Estamos aprendendo, vamos continuar seguindo. A vida é um aprendizado. Como disse quem vos fala, é o pastor Ulisses. Estamos aqui nessa noite. Oi, mãe, Deus te abençoe. Aleluia. Estamos aqui para mais uma live, no propósito, no escopo de glorificar o nome do Senhor. Gostaria de fazer alguns comunicados. Quero apresentar já aqui no princípio. Dentro em breve estarei pelo YouTube passando esse curso online. Vou aproximar para você ver. Curso de obreiro, mais do que vencedores. Esse curso foi feito por mim, criação minha. É um curso bem prático, que confronta a nossa realidade. É um curso com o propósito de trazer um despertamento para os obreiros, uma capacitação, porque muitas das vezes o obreiro ele erra não por maldade ou por falta de compromisso com a obra, mas que muitas das vezes ele não foi ensinado a algo mais específico, não foi esmiuçado para ele o entendimento e a praticidade da palavra. Nesse curso aqui, eu trago uma linguagem bem clara, né? E trabalho como obreiro do auxiliar de trabalho
ao pastor, para que todos possam estar familiarizados, né, com as verdades, com a vontade soberana do Senhor. Quero mostrar também aqui o meu livro de autoria minha. Por causa da gravação fica ao contrário, mas está escrito aqui Haggadah, porque me fez saber. Esse livro foi algo que o Senhor me concedeu, uma promessa da palavra de Deus, que me daria condições de escrever. E nesse livro aqui eu trato de 3 palestras que eu ministrei sobre alguns temas importantes, onde eu falo de autoridade espiritual, eu falo da importância do evangelismo e eu desmistifico um pouco o assunto do inferno, onde as pessoas às vezes têm muita dúvida em tratar sobre esses assuntos, né? Mas eu trato com muita clareza, com muita tranquilidade, para que as pessoas possam entender. Então, quem estiver interessado em adquirir o livro, depois entre em contato comigo e nós estaremos recebendo as encomendas. O valor do livro é R$20. Quem quiser participar do curso de obreiro, esse curso de obreiro eu posso vender as revistas para as igrejas, o próprio pastor ministrar nas igrejas, e posso ministrar o curso online também por vídeos no YouTube, né? Estarei fazendo um preço mais em conta, a princípio R$10 a R$15, creio eu, o curso todo. Estarei ministrando, são aproximadamente 42 páginas de ensino, então estarei ministrando isso de repente em 6 ou 7 aulas. Então estaremos fazendo 6 a 7 vídeos. Esses vídeos serão passados para você assistir online, assistir pelo YouTube ou mando para o seu WhatsApp. Estaremos tratando sobre isso. Quem tiver interessado também, faça contato comigo. Amém? Eu queria trazer um despertamento para os irmãos aqui acerca de algumas coisas que eu tenho visto. Eu hoje fui fazer expediente bancário junto com meu pai, e eu passei, ao chegar próximo, quem conhece São João de Meriti, e eu passei próximo ao calçadão, e a fila que eu pensava que era do Banco Bradesco, eu estava preocupado, aleluia, graças a Deus, uma fila que começava ali no calçadão da Rua da Matriz. A fila, ela saía dali e ia até a Caixa Econômica. Quem conhece a distância ali sabe que é muito grande, um aglomerado muito grande de pessoas. As pessoas, algumas com máscaras, outras sem máscaras, outra com a máscara presa na orelha, porém a máscara só aqui, ó, embaixo do queixo, porque estavam conversando com outras pessoas, e eu fiquei preocupado com isso. Tinham pessoas jovens e pessoas de idade, pessoas com muleta, pessoas com bengala. Isso me causou um desconforto muito grande. Eu gostaria, desde já eu peço para você compartilhar esse vídeo, para que talvez possa chegar a ter uma autoridade, ou alguém que pense acerca disso. Veja bem, meus irmãos, por que será que não poderiam fazer isso de forma diferenciada? O risco da contaminação com esse vírus está muito grande. As pessoas poderiam estar se cadastrando, e após o cadastro, os que fossem contemplados por direito receberiam uma correspondência com um cartão de débito. E a pessoa, quando recebesse esse cartão de débito, ligaria para um número da Caixa Econômica Federal, confirmaria alguns dados. Após a confirmação desses dados e de número de telefone, a Caixa enviaria
uma senha para o telefone que está cadastrado. E com essa senha você entraria no aplicativo da Caixa, digitaria essa senha, esse cartão automaticamente seria desbloqueado e você poderia, ao invés de ficar numa fila como essa, com um risco enorme de contaminação, você poderia, com esse cartão de débito, pagar uma conta, passar no mercado, fazer suas compras ou coisas parecidas. Então eu acho que seria muito viável desta forma. Então, se você me ajudar multiplicando essa ideia, você vai fazer com que talvez alguma autoridade pense acerca disso. Não podemos dar chance para o perigo, não podemos dar oportunidade para que esse mal venha nos assolar. O número de pessoas que estão assoladas por esse mal é muito grande, é assustador. Precisamos ter um posicionamento cristão, um posicionamento ético acerca dessas coisas. Precisamos ser cabeça pensante e não massa de manobra. Eu não sou muito adepto de discussão de política, se é bom, se é ruim. Acho que nós temos que colocar nas mãos de Deus e esperar que o Senhor faça acontecer conforme a vontade dEle. Louvado e bendito é o nome do Senhor. Muito obrigado, missionária Selma, pastor Adalberto, pela sua participação. Deus abençoe vocês. Depois quero notícia do pastor Adalberto e da senhora também. Amém? Glória a Jesus. Louvado e bendito o nome do Senhor. Eu não vou me demorar hoje, prometo que hoje não vou me demorar. Nós vamos entrar numa palavra. Aleluia. Está em Juízes. Graças a Deus. Uma palavra que se encontra no livro de Juízes, no capítulo 2. Você pode acompanhar. Aleluia. Juízes 2, no capítulo 7. Nos diz assim: glória a Deus. E serviu o povo. Aleluia. E serviu o povo todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor que fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos, e sepultaram-no no termo da sua herança, em Timnat-Heres, do monte Efraim, para o norte do monte Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais. E outra geração após ela se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins, e deixaram ao Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses dos povos que havia ao redor deles, e adoraram a eles, e provocaram o Senhor a ira. Porquanto deixaram ao Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os entregou na mão dos espoliadores, que os despojaram e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais
resistir diante dos seus inimigos. Por onde eles saíam, a mão do Senhor era contra eles para o mal. Como o Senhor tinha falado e como o Senhor lhes tinha jurado, e estavam em grande aflição. E levantou o Senhor, aleluia, e levantou o Senhor juízes, que os livraram da mão dos que os despojaram. Porém, tampouco ouviam aos juízes, antes prostituíam-se após outros deuses e adoraram a eles. Depressa se desviaram do caminho do Senhor, por onde andaram seus pais, obedecendo os mandamentos do Senhor. Mas eles assim não fizeram. E quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era com o juiz, e os livrava da mão dos seus inimigos todos os dias daquele juiz. Aleluia. Glória a Jesus. Porquanto o Senhor se compadecia deles pelo seu gemido, por causa dos que oprimiam e afligiam. Porém sucedia que, falecendo o juiz, reincindiam e se corrompiam mais do que seus pais, andando após outros deuses, servindo-os e adorando-os. Nada deixavam das suas obras, nem do seu obstinado caminho. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e disse: porquanto este povo transgrediu a minha aliança que tinha ordenado a seus pais, e não deram ouvidos à minha voz, tampouco desapossarei mais de diante deles a nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, para por elas provar Israel se há de guardar ou não o caminho do Senhor, como seus pais guardaram para nele andar. Louvado, bendito o nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Jesus. Veja bem, meus irmãos, note que nesse texto, quando o Senhor fala com o povo, é algo muito tremendo. Você entende que perdão, você entende que enquanto Josué viveu, Deus operou conquista, Deus deu vitória ao povo através de Josué, através da obediência de Josué, através do comportamento e postura que Josué tinha. A palavra fala que quando ele colocou Josué como substituto, aleluia, como substituto de Moisés, ele advertiu a Josué para que ele ficasse meditando na lei, meditando na palavra de Deus, para ser um homem de relacionamento com o seu Deus. E enquanto durou esse relacionamento, essa vivência de obedecer, o povo seguiu, o povo prosperou, o povo caminhou, o povo venceu. Louvado, bendito o nome do Senhor. Mas é triste que no decorrer da história houve um desleixo. E é sobre isso que eu quero falar hoje, porque essa palavra ela vem de encontro à nossa realidade de hoje em dia. Veja bem, a palavra diz que Josué, ele viveu até os 110 anos de idade. Após a sua morte, os anciãos que caminhavam com ele deram seguimento ao trabalho. Mas também chegou o final do tempo, chegou o fim dos dias daqueles homens. Eu não sei quantos anos levaram para que isso ocorresse. Mas triste é falar, como diz aqui na palavra,
Deixa eu encontrar aqui, como diz aqui na palavra. E foi também congregada aquela geração seus pais, e outra geração após ela se levantou, que não conhecia ao Senhor, e nem tampouco a obra que fizera a Israel. Entender aqui. Os anciãos que conheceram, que andaram com Josué e que viram todas as maravilhas, os dias deles também se findaram. E aí vem a geração após. O perigo todo, meu irmão, minha irmã, o perigo todo, missionária Selma, está nos assistindo, minha mãe, pastor Adalberto, o perigo está na geração que há de vir. Hoje, nós estamos nos esforçando, pregando a palavra, por mais dura que as pessoas achem, embora às vezes somos criticados, que somos duros, que somos isso ou aquilo outro, mas temos nos esforçado para manter a chama acesa. E na verdade é imprescindível que nós estejamos constantemente lutando dessa forma. Mas a questão é, se Jesus não voltar, eu piamente acredito que nós somos a geração do arrebatamento. Mas eu posso estar equivocado, eu posso estar errado. E se eu estiver errado, outra geração vier, a geração do meu filho que está aqui me ajudando. Você acha que essa câmera está virando sozinha? Ele está aqui me ajudando, meu filho. Deus abençoe. Vamos dizer que a geração dele se corrompa. Eu tenho que zelar por isso. A geração dele não pode se corromper. Mas vai chegar um tempo que eu posso não estar mais presente. Então a questão é, será que ele hoje, pelo entendimento que ele tem me acompanhado, ele conhece as obras de Deus? Eu pelo menos tenho me esforçado em fazer a minha parte, em apresentar sempre, em divulgar sempre as maravilhas de Deus e os milagres que Deus opera na minha vida e na vida de outras pessoas. Eu quero compartilhar com você, eu quero fazer você entender que o divulgar da palavra de Deus, a forma como você tem tratado as coisas de Deus, isso é muito sério. Porque essa palavra ela é chocante. Ela diz: Josué morreu. Josué serviu o Senhor, ensinou os seus discípulos. Josué morreu, seus discípulos morreram. Quando seus discípulos morrem, se levantou uma geração que não conhecia Deus e nem sequer as obras que ele fazia. Mas como isso? Isso é sério, meus irmãos. Isso é terrível, meus irmãos. A palavra aqui está dizendo que houve corrupção. No curso da história eles foram corrompidos. E aonde começou essa corrupção? Começou dentro dos discípulos, dos seguidores de Josué. A Bíblia não me diz claramente isso, mas eu entendo que após a morte de Josué, embora os seus discípulos tinham o conhecimento das coisas de Deus, talvez começaram a se relaxar em propagar. Não basta eu ser crente. Eu quero dizer para você que está me vendo, que está me ouvindo na sua casa, não basta você ser crente. Não, aqui em casa só eu que sou crente.
o restante todo mundo não é. Eu sou crente, faço a obra de Deus aqui. Ou melhor, eu sou crente, oro, jejuo, consagro, mas na minha casa ninguém mais é crente. E o que você tem feito a respeito disso? Não, eles são Hare Krishna, um exemplo. São kardecistas, são testemunha de Jeová, são, enfim, eles não pactuam do mesmo entendimento cristão que eu tenho e não aceitam. Então eu não falo nada. Aí você não fala nada. Se você não fala, se você não abre sua boca, você pode ser crente, mas você não abre sua boca, e no dia que acabar, no dia que o Senhor te recolher, a geração que ficou, uma geração que não conhece, que não sabe mais, não sabe nada acerca do nosso Deus. Por quê? Porque eu ou você deixamos de falar, trancamos a nossa boca. Isso não é certo. Isso está errado. Eu necessito propagar o Evangelho. Nós precisamos fazer isso. Então, após a morte de Josué, os seus discípulos vêm seguindo um curso e de uma forma aonde a sua posteridade não conheceu a Deus. Talvez eles, não, vamos seguir nos ensinamentos que Josué nos deu. É esse. E seguiram. E foram morrendo. Chegou aqui no finalzinho, todos eles já tinham morrido. Mas eles não criaram discípulos, porque a rejeição, a corrupção do povo, ela estava de uma proporção onde eles não queriam confronto. E confronto é a palavra ideal para agora, para esse momento que eu estou falando com vocês. Confronto é a palavra ideal. O povo de hoje, eles não querem mais confronto. Muitas das vezes sou eu e você, não queremos confronto. Confronto, eu não estou falando de briga, de punho cerrado, não é isso. Confronto de ideologia, de ministração da palavra, de falar a verdade, de confrontar o pecado, o mal. Isso aí está errado, isso é pecado, isso é contra a lei, eu não faço, eu não pactuo. Eu sirvo um Deus que Ele me dá, que Ele me abençoa, que Ele me protege, que Ele me guarda, sem eu precisar me corromper, sem eu precisar roubar, sem eu precisar dar jeitinho. Eu não preciso de jeitinho, eu preciso de Jesus, eu preciso de oração, eu preciso de buscar a face do Rei e de falar com Ele. E Ele que providencia e que dá o direcionamento na minha vida e na sua também. Então a corrupção tomou conta. No decorrer da leitura nós entendemos que o Senhor, quando houve as guerras que Josué travou, em sumo, o grosso do povo, vamos dizer assim, a maioria do povo foi embora, mas ficava aquelas pessoas, não vou dizer os remanescentes, mas ficaram pessoas, ficaram uma fração, nem todo mundo ia embora, uma minoria, vamos supor, ficava um povo, uma pequena aldeia que estava destacada, um pouco distante, que não foi atingida na guerra. A Bíblia, nos estudos, nos comentários, eles falam bolsões de resistência. Ou seja, pessoas que ficaram ali, mas que lá na frente elas vão se posicionar contra. Então, em todas as terras aonde Josué guerreou e aonde Josué venceu, ficou bolsões de resistência. Pessoas que não partilhavam da ideia, pessoas que de repente se renderam na guerra, durante algum tempo podem ter sido escravizados, podem ter sido serviçais, que seja. Pois bem, eles ficaram, eles não entraram mais em conflito com o povo de Deus, eles ficaram submissos, até mesmo por causa da sua quantidade. Eles não tinham condições
de resistir firmes como um exército, era uma pequena fração. O povo de Deus também olhava e, eles não vão resistir, nós somos milhares, eles são 30, 40, 50, não existe possibilidade deles conseguirem nos vencer ou nos resistir em combate. Então, vamos entender o que aconteceu. Eles ficaram ali submissos, entre aspas, submissos à vontade do povo hebreu, porém, não abandonaram as suas práticas, não abandonaram a sua cultura, não abandonaram a sua idolatria. E, mesmo que poucas pessoas, o convívio com aquilo que é errado nos contamina. Nos contamina. Não precisa ser uma multidão. Você, cristão, tem pai cristão, mãe cristão, esposa, filhos cristão, amigos da igreja cristão, e trabalha num lugar com uma pessoa que tem uma cultura diferenciada. Se você não vigiar, aquilo vai te contaminar. Não vai te contaminar no mesmo dia, mas aquilo que o adversário ele não tem pressa, ele sabe o momento certo que vai te derrubar, e a mim também, se eu não vigiar. Então, com o tempo, a sedução vem chegando. Eu quero dizer para você que quando eu deixo de focar no propósito de fazer a obra de Deus, quando eu deixo de focar na importância de ser taxativo em pregar a palavra, em anunciar o evangelho, em exortar e ensinar, quando eu deixo isso para trás, quando eu começo a relaxar, quando eu sou displicente nas minhas atividades, nos meus compromissos, nas minhas responsabilidades para com o meu Deus, eu automaticamente já estou trabalhando a serviço do inferno. Que é isso, pastor? É verdade. Quando eu deixo de fazer uma live, se eu deixar de propagar a palavra de Deus aqui, se eu deixar de anunciar o evangelho do reino, relaxadamente por qualquer outro motivo, o que acontece? Eu automaticamente estou impedindo alguém, eu não sei quem, mas, por exemplo, você que me ouve, que me vê, que assiste ao vivo, que assiste depois, muitas pessoas assistem depois, e essas pessoas pegam essa live, esse vídeo, e elas compartilham. Mas se eu não fizer o vídeo, você não vai compartilhar. E de repente a pessoa para quem você vai compartilhar é justamente uma pessoa que está precisando de uma palavra, de uma resposta da parte de Deus. E aí o que acontece? Essa pessoa não recebe a palavra e de repente seria o dia que ela tomaria uma atitude, uma decisão diferente, ou deixaria de cometer alguma coisa ilícita ou errada. Aí eu não falei, você não compartilhou, ela não recebeu uma palavra de confronto com a realidade dela, ela deu seguimento no mal, o adversário vai lá e arrebata. Você está me entendendo? Então, quando eu deixo de ser ativo na obra, não é que eu pequei, mas eu simplesmente relaxo, eu reduzo a velocidade. Eu estava tão intenso na obra e agora, não, calma, vamos levar mais devagar, calma, a obra de Deus, está tudo no controle de Deus. Eu já estou velho, minha coluna dói, minha pressão sobe, então, vamos, Deus vai preparar os jovenzinhos para fazer, a Bíblia fala que a força está com eles, vamos, cuidado, muito cuidado.
eu fico esperando a se levantar alguém para fazer uma obra e pessoas estão morrendo, pessoas estão perdendo a salvação. Imagina se Deus resolvesse cobrar de mim e cobrar de você sangue pelo sangue. Às vezes a gente tem que ir na lei para causar um despertamento. Eu ontem estava conversando com a minha esposa. Por que eu falo tanto do Antigo Testamento? Porque existe a lei, o peso da lei e o sustentáculo da graça. Então o que acontece? A lei, ela vem com um peso e te aperta, te constrange. Pela lei você sabe que você é pecador. Pela lei você sabe que você não merece o céu, que você não merece salvação. Pela lei você sabe que o pecado conduz à morte. Pela lei você aprende tudo isso. Aí quando você, pela lei, você entende que você não merece da parte de Deus nada, senão um inferno, por causa da sua postura, da sua altivez, da sua soberba, da sua mentira, da sua fofoca, do que for que você faz de errado. Quando pela lei você entende que tudo isso está em desalinho com a vontade de Deus, você vê o estado miserável que você se encontra. Aí a graça vem. Aí você reconhece como um pecador e a graça vem e te sustenta. Quando a graça te sustenta e te ergue, e te guarda, e te protege. Então primeiro você tem que reconhecer as suas limitações, as suas falhas, os seus erros. Você tem que saber que você não é digno do favor de Deus. Ele dá pela sua infinita misericórdia e pelo amor que Ele tem a nós. Ninguém recebe nada da parte de Deus por merecimento. Quando eu recebo uma vitória, quando eu ganho alguma coisa e alguém fala assim, parabéns, você merece, eu falo assim, não, eu não mereço. Eu recebi por misericórdia e por graça, mas não por merecimento. Então eu tenho que ter uma postura firme e eu tenho que ser constante na ministração da palavra, na exortação, no ensino para com as pessoas. Porque um dia, se Jesus não voltar na minha geração, como já disse, virá uma geração que vai dar seguimento e o que há de ser. A corrupção está aí. Eu não vou dizer que a corrupção ela começou na nossa geração. Mas eu quero dizer para você que a corrupção vem desde os primórdios. Da igreja primitiva para cá, irmãos, quão grande, quantas pessoas largaram Cristo, quantas pessoas se afastaram, quantas pessoas perderam a salvação. Tremendo isso, terrível. Quantas pessoas começaram no Evangelho junto contigo? Quantas pessoas você caminhava, você era membro, auxiliar de trabalho, e essas pessoas às vezes eram diáconos, presbíteros, e essas pessoas largaram, saíram da presença de Deus. Triste. Pessoas que saíram, se afastaram da presença do Senhor, e algumas delas já até desceram à sepultura sem ter Cristo. Para analisar. Para analisar isso. Isso é muito sério. Será que isso não te incomoda? Será que isso não te constrange? A corrupção vem correndo, vem seguindo no curso da história. Eu não sei como foi na geração passada,
mas eu sei como está a minha. Eu conheci a Cristo depois de velho. Eu fui batizado há 21 anos atrás. Meu batismo foi há 21 anos atrás. Meu, da minha esposa. Mas antes disso eu não conhecia Jesus. E alguém que foi remanescente, que permaneceu, que entendeu o seu chamado e a sua responsabilidade, se esforçou por mim. Não digo alguém, digo muitos na verdade. Se esforçaram por mim, pregaram a palavra para mim, oraram por mim, acreditaram em mim. Eu falei na live anterior, ou anteriores, tem um louvor que diz que, do Thales Roberto, Jesus pode escrever a sua história de novo. Olha o que ele fez comigo. A chance de dar tudo errado era tudo o que eu tinha, mas olha o que ele fez comigo. Ele mudou a minha vida. Ele me deu prazer em viver. Ele me deu prazer em falar do amor dele. Existem algumas coisas que a gente não gosta muito, que a gente faz por obrigação. Às vezes nem sempre o seu trabalho é um trabalho que você ama fazer. Às vezes você trabalha em algo que você faz porque tem que fazer. Mas tem pessoas que têm a felicidade de trabalhar com aquilo que gosta. Que bom. Mas tem uma coisa que me dá prazer, é falar de Deus para você e para todos os que quiserem emprestar o seu ouvido para ouvir. É de suma importância que nós propaguemos o reino. Eu não posso deixar para trás o meu chamado. Eu não posso ser medíocre. Achar que não. Eu já falei para algumas pessoas, ou pela misericórdia do Senhor, algumas pessoas se renderam a Cristo através da ministração que eu fiz, ou de uma saudação, ou de uma oração. Já está bom. Já fiz a minha parte. Eu fui alcançado, alcancei mais um, tá bom. Ou alcancei mais 2, ou mais 10, ou mais 20, tá bom. Não. É necessário que a gente continue falando. É necessário que a gente continue propagando o reino de Deus. No curso desta palavra, nós vemos que o povo se corrompeu, o povo se afastou, não conhecia, a geração não conhecia mais. É lógico que não na sua totalidade, porque ainda tinha alguns remanescentes, a ponto de que a Bíblia fala que o Senhor levantou os juízes. Os juízes, eles eram líderes, eles tinham características, eles eram líderes religiosos, mas eram líderes como governadores daquele povo, eram líderes como generais para caso de guerra. E toda vez que o povo passava por aperto, porque diz a palavra que eles deixaram provocar a ira do Senhor, e o Senhor os entregou à própria sorte. Vamos ver o que está escrito ali. E deixaram o Senhor Deus dos seus pais, que o tirara da terra do Egito, e foram após outros deuses, dentre os deuses dos povos que havia ao redor deles, e adoraram a eles para provocar a ira. Portanto, deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os entregou na mão dos espoliadores, que os despojavam, e entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais resistir diante de seus inimigos. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o mal, como o Senhor tinha falado e como o Senhor tinha jurado, e estavam em grande aflição. Ou seja,
Aleluia. Ou seja, o que estava acontecendo por causa do pecado, da desobediência, por causa do pecado da idolatria, começaram a adorar os cultos a Baal e a Astarote. Tinha dentro da cultura, tinha prostituição, tinha nudez, tinha relação sexual como coisa descabida, relação sexual, sensualidade, nudez, relação sexual entre homens e mulheres assim de forma conjunta, grupal, uma coisa abominável a Deus, fedia as narinas do Senhor. Então, aquela minoria, veja bem que eu quero que você entenda aonde eu quero chegar contigo. Você serve ao Senhor, você é homem, serve ao Senhor, vem da igreja com a sua família, com os irmãos, caminhando, passa por uma rua onde tem um samba, onde tem um bloco passando, passa na rua onde tem um carnaval, e aí tem uma pessoa quase nua ali, sambando, se requebrando, e coisas obscenas a mais acontecendo ali. Aí você passa, o seu olho olha assim, aí está repreendido, mas aquilo fica na sua cabeça. E se você não vigiar e não orar, aquilo não sai da sua cabeça. Se eu passei ali e vi que tem, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer, pastor Ulisses? Ora, vai por outro caminho, passa por outra rua. Aí amanhã você passa lá novamente e vê. E se continuar, queridos, quando menos você esperar, você vai estar lá. Então talvez o povo temente a Deus, que ia para a tenda, que ia para o local de culto adorar, passava num lugar onde aquela minoria do povo daquela terra adoravam a Baal e a Astarote, e no seu culto tinha relacionamento, tinha nudez, e os homens viam aquilo, e aquilo aguçava, aquilo atiçava, e com o decorrer dos anos, na repetitividade daquilo, as pessoas começaram a se corromper, a ver, a passar e ver, daqui a pouco passar ali, parar e assistir, e de repente vem o convite: você não quer participar aqui com a gente? Não, vem, participa, chega mais perto, só vê, se você não gostar você não volta. E quando menos esperava, já se estava ali se profanando, se contaminando, adorando a Baal, Astarote. A contaminação, o pecado, a corrupção, ela vem de forma sutil, ela vem devagarzinho, ela não chega assim, te confronta na hora, não. Ela vem de forma bem sorrateira, ela chega de forma bem mansa, bem tranquila, bem lenta, e devagarzinho vai só te ganhando. Aquela voz mansa que fala do seu ouvido, e quando menos se espera, você já se perdeu. No curso que eu ministrei sobre evangelismo, eu fiz uma citação interessante para a classe. E nessa ministração, eu fiz uma ilustração aonde eu dei um exemplo de jovens. Esses jovens aqui aceitaram a Jesus, estão cheios de Deus, a força está com eles. Vamos levar os jovens para evangelizar na praia.
Aí pega uma Kombi, bota 10 jovens ali para evangelizar e leva para a praia. Aí estão lá no calçadão entregando folheto. Olha, falando que Jesus é bom. Aí de repente um dos jovens vai até a areia e chega para uma mulher bonita, bronzeada, né? Morena, de biquíni, aquele biquíni que parece o biquíni da bonequinha que a sua filha usa hoje, de tão pequenininho que é. Aí ele chega lá e meio tenso, né? Posso entregar esse folheto da palavra de Deus? Aí a mulher, pode. Aí ele tenso, não, vim dizer que Jesus é bom, Jesus te ama. Aí ela olha para ele assim, Jesus me ama? E você? O que você sente por mim? Aí ele vai dar aquele impacto, vai se tremer todo, ele é jovem, está na tenra idade. Aí ele vai se tremer, não, eu quero o bem da senhora, né? Com medo. Aí ela, não me chama de senhora não, eu sou jovem também, me chama de você. Aí ele, não, eu quero o bem de você. Aí ela vai falar assim, você quer o bem? Olha só, você está protegido, eu não estou. O sol tá muito forte, mas eu tenho esse protetor solar aqui, dá para você passar aqui nas minhas costas. Eu vou deitar aqui, você passa. Aí ela deita de bruço, com aquele biquíni da boneca da sua filha. Aí aquele jovem vai passar óleo nela, já se tremendo todo. Aí ela fala assim, passa aqui na minha perna também. Enfim, resumindo, não vamos nos aprofundar nessa história. Acabou o tempo do evangelismo. Recolhe os jovens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Está faltando um. Cadê ele? Vamos procurar. Aí chega lá, aquele jovem está com a calça dobrada até o joelho, sem camisa, deitado na toalha junto com ela. Quer dizer, eu achei que podia levar aquele jovem para ganhar almas para Jesus, e o mundo ganha ele, porque ele ainda não estava preparado. Ele foi seduzido. Irmãos, quem vai tentar seduzir eu, você, os homens, não vai ser uma mulher que puxa da perna, nada contra, não estou julgando ninguém, mas uma mulher sem dente, caolha, que puxa da perna, que seja fedorenta. Não vai ser isso que o adversário vai apresentar para você, para tentar te tirar, para poder tentar fazer você trair a sua mulher, trair a sua noiva, trair a sua namorada. Não. Ele vai querer pegar uma coisa muito boa, muito bacana, para tentar com isso te corromper. A mesma coisa para as mulheres. Imagina uma jovem fosse entregar um folheto na praia também, e aparecesse aquele camarada que surfa, que nada, braço forte, peitoral, abdômen definido, bem afeiçoado, e jogasse uma conversa fora ali com ela. Se não vigiar, põe tudo a perder. Então a sedução, a sedução, ela se apresenta para nós. Então não ache que você é valente, que você é firme. Busque ao Senhor, ore ao Senhor, consagre-se a Ele. José, quando viu que a mulher agarrou nele, ela agarrou e saiu correndo. A veste ficou, mas ele fugiu, porque se ele fica, ele cederia. Ele não iria conseguir vencer ao instinto humano, à natureza humana que circula aqui dentro de mim, de você. Por isso que eu tenho que fortalecer o meu espírito, e você também, para que estejamos fortes, estejamos prontos,
Sejamos revestidos da armadura de Deus no dia da batalha, no dia do combate. Eu não sei quando será o seu, não sei quando será o meu, mas sei que ele virá. Não sei de qual direção, mas ele virá. Precisamos estar percebidos, como diz na própria palavra de Efésios. Depois de tudo, fica percebido, fica ligado, vigia. E o povo se corrompeu. O Senhor enviou juízes. A Bíblia fala que o Senhor ficou contra. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o mal. Para onde o povo ia, dava errado. Quando o povo se corrompe, suas orações não são respondidas, a sua bênção não chega. Para onde você caminha, dá errado. Por quê? Porque existe um peso de juízo. Há necessidade de conversão, de arrependimento. As pessoas podem acreditar no que quiserem acreditar, mas eu falo, essa praga, essa epidemia, essa pandemia que está assolando a terra, é culpa do crente. Podem me chamar de louco. Todos hoje em dia têm a oportunidade de se expressar, e eu também tenho a minha. Porque se nós anunciarmos mais o Evangelho, pregarmos mais a palavra, fazermos as pessoas entenderem seus pecados, as suas miserabilidades, para que elas aceitem e se convertam ao Senhor. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, se voltar para mim, o Senhor sarará. Ele perdoará o nosso pecado, sarará a nossa terra. Então a mão do Senhor era contra eles, como diz a palavra, em Juízes 2. Aí o que o Senhor fazia? A Bíblia diz assim: levantou o Senhor juízes. E os juízes, quem eram esses juízes? Homens que temiam a Deus e que lutavam pelo certo. E o juiz ficava na frente do povo, defendia o povo na guerra, exortava o povo a um posicionamento. O povo se ajustava por causa da aflição, não com o coração contrito, quebrantado, mas por causa da aflição. Prova que, diz a Bíblia, quando o juiz morria, o povo se corrompia de novo, e o Senhor levantava outro juiz. Então o que acontece? Eles estavam se ajustando, preste atenção, eles estavam se ajustando, não por amor a Deus, eles estavam se enquadrando, não por amor a Deus, por causa da luta, por causa da aflição. Ah, pastor, por que você está dizendo isso? Simples. Eu estou dizendo isso porque hoje, o tempo que nós vivemos, as igrejas estão cheias de pessoas que não estão lá porque amam ou porque querem aprender a amar a Deus. Estão lá porque estão passando necessidade, estão lá porque estão desempregados, estão lá porque quer que a mulher volte, ou quer que o marido volte, ou quer que o filho saia das drogas, ou quer que a filha saia da prostituição, ou que a cura para alguém. E depois? Depois é o que eu quero ver. Na época da aflição, as igrejas enchem. Na época que tudo vai bem, o povo some. Vivemos uma realidade hoje onde as pessoas não estão acostumadas a dar seguimento em servir a Deus. Esses dias falei sobre uma palavra em Eclesiastes. Considera o dia bom. Alegra-te no dia bom e considera o dia da adversidade. Porque o Senhor fez tanto um como o outro, para que o homem não saiba o que há de vir.
O dia de hoje foi bom para você? Glória a Deus. E o dia de amanhã? Deixa Deus cuidar. O dia de hoje foi difícil, foi ruim para você? Glória a Deus. Porque já está acabando o dia e Deus me deu graça e eu estou de pé. E amanhã? Deixa Deus cuidar. Talvez amanhã seja um dia melhor. Mas está tudo na mão do Senhor. Ele faz como Ele quer, porque Ele é Deus. E desculpa a palavra chula que eu vou usar agora, mas por causa da falta de vergonha, da sem vergonhice do povo, no contexto qual nós estamos falando aqui em Juízes, do mau caratismo, vamos dizer assim, do povo, Deus fala de uma forma interessante ali. Vamos ler. Porém, sucedia que falecendo o juiz, reincidiam e se corrompiam mais do que seus pais, andando após outros deuses, servindo, adorando, nada deixavam das suas obras, nem do seu obstinado caminho. Mais embaixo, diz o seguinte: tampouco desapossarei mais de diante deles a nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, para por elas provar Israel se há de guardar ou não o caminho do Senhor, como seus pais guardaram para neles andar. Ou seja, aleluia, ou seja, o que o Senhor fez? Por causa da inconstância do povo. Ah, então vocês querem ficar nessa história. Eu boto o juiz dá livramento, é bênção, irmão, né? Assim como fala. Aí o juiz morre e volta a pouca vergonha, e volta a safadeza. Aí vem o peso da mão de Deus. Para onde você vai dar errado, porque a vontade de Deus está contra a tua vida. Aí você se arrepende, aí você chora: Deus, tem misericórdia, Senhor. Aí o que acontece? Coração do Senhor, na sua misericórdia, envia outro juiz. Aí o juiz chega para o povo: gente, vamos se fortalecer, vamos buscar a face do Senhor, vamos orar, vamos consagrar, Deus vai dar vitória, vamos buscar, se afasta do mal, abole a prática de fazer aquilo que é errado, e isso, aquilo, outro. Aí o povo se anima, ouve o juiz e segue. Aí o que acontece? Deus começa a dar vitória. Deus começa a dar vitória. Mas o juiz morre. Aí eles voltam para sem vergonhice de novo. Se relaxam. Ninguém mais quer buscar, ninguém mais quer orar na madrugada, ninguém mais quer jejuar, ninguém mais quer evangelizar, porque o líder não está mais presente. E ninguém quer se colocar na posição de líder também para fazer a obra. Fica todo mundo solto, todo mundo espalhado. E agora? Então, por causa da continuidade dessa postura que o Senhor fez, não vou tirar o povo, esses bolsões de resistência, que eu falei um pouco mais anteriormente, não vou tirar esse povo, vou deixar esse povo por perto. Não vou fazer separação mais do meu povo, botar sozinho. Para quê? Está escrito ali: para provar a Israel se eles vão guardar o caminho do Senhor. É isso. E hoje em dia é a mesma coisa. Hoje em dia, você não vive, o povo de Deus não vive separado.
Tem sempre alguém por ali por perto, na redondeza, na proximidade, que tem uma vida diferenciada. E que Deus permite que fique perto de você. Para quê? Para facilitar a corrupção para você? Não. Para ver como é que está o seu coração. Se você está com Deus ou se você está contra Deus. Porque tem gente que tem carteirinha, que dizima, que vai no culto, mas está contra Deus. Pelo menos na sua conduta, na sua postura. E não é isso que o Senhor quer. Não. Não é isso que o Senhor quer de você e não é isso que o Senhor quer de mim. O Senhor quer de mim e de você comprometimento, fidelidade com a obra, fazer aquilo que apraz ao Senhor. Busque ao Senhor, seja fiel com Deus, deixe um legado. Eu não sei quando será o dia da minha vida. Não, mas eu estou novo ainda, pastor. Eu também estou novo. Vou fazer 50, mas me sinto novo. O corpo está cansado, mas aqui, ó, eu ainda sinto que tem muita coisa para eu fazer, muita coisa que eu posso fazer. Então eu sei que posso fazer, que eu faça. Eu não tenho que ensinar só ao meu filho, eu tenho que ensinar a todos. Eu tenho que propagar o Evangelho, anunciar as maravilhas de Deus. Isso aqui que nós estamos fazendo agora é anunciar. Essa mídia fica no Facebook durante anos. Talvez haverá pessoa que não vai ver nem esse ano. Talvez essa mensagem vai ter gente que vai ver só ano que vem. Não compete a mim. Deus vai fazer essa obra. Se Deus quiser que daqui a um ano esse vídeo apareça no Facebook e alguém veja e seja transformado, é para a glória de Deus. Mas a obra foi feita. Eu tenho que ser um lutador e você tem que ser mais um comigo. Que venhamos nos preocupar com a posteridade. Que venhamos nos preocupar com a geração que vai se levantar. O que há de ser da geração que vai se levantar? Quantos princípios cristãos já ficaram para trás por causa da corrupção? Quantas e quantas doutrinas ficaram para trás? Meu Deus. Quantos e quantos pastores que casa separa 2, 3, 4 vezes e ainda tem coragem de falar que é Deus no negócio. Jesus está voltando, irmãos. Não dá mais tempo. Não dá mais tempo de brincar. E o pior, enquanto não entendem o estado miserável que está, não consegue ser alcançado pela graça. Enquanto a pessoa casa, separa e junta e faz um monte de coisa e acha que está normal, Deus sabe todas as coisas. Aleluia! Deus sabe de todas as coisas, sabe. E Ele sabe que você não está valendo nada. Sem vergonha. Muda a sua vida. Restaura o teu altar. E seja sustentado pela graça. Essa é a palavra de Deus que eu tenho para a tua vida e para a minha vida também. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ensine dia após dia, para que possamos a cada dia nos tornar pessoas melhores na presença do Senhor. Amém? Fique com essa palavra, que Deus te abençoe em nome de Jesus.